A paz do Senhor Jesus, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Vai depender muito de que horário você esteja vendo esse vídeo. Desde já eu te dedico a paz do Senhor. Desde já eu peço que as bênçãos do Senhor que enriquece e não acrescentam dores, seja na minha e na sua vida. Tá bom? Que esse ano 2020 seja um ano de bênçãos dobrada em todos os sentidos da sua vida. Tá bom? Eu peço, deixe seu like, compartilhe essa mensagem com 3, 7, 10 ou mais pessoas, mas o mais importante é que o evangelho seja pregado. E hoje eu acordei com a palavra no meu coração, que eu aprendi há muitos anos atrás, quando no início do meu ministério, eu aprendi com o pastor Jaime essa palavra e tenho pregado nas igrejas onde eu tenho passado. Eu me lembrei delas. E no decorrer do tempo, Deus vai sempre acrescentando algo novo, certo? No meu Instagram, que eu vou botar aí embaixo também, vai estar algum aviso, alguma imagem. Se você quiser entrar no meu Instagram, você fica à vontade. Que eu não entendo muita coisa dessas redes sociais, de Instagram, Twitter, não entendo muito. Mas o mais importante é que o evangelho seja pregado. O tema dessa mensagem eu posso repartir em 3 partes. Não se precipite, certo? Cuidado, não se precipite. E tem outro tema também. Nem toda pessoa usada pode ser aprovada. Tá bom? Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Ruth. O livro da Bíblia começa em Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Não seja precipitado. Em qualquer situação, independente da sua religião, você tem que consultar a uma pessoa, a um pai, que é pai de todos. Sabe quem é? Deus. Consulte a Deus. Tá bom, meu irmão? No Ruth capítulo 1, versículo 1 diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e o nome dos seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Enviaram aos campos de Moabe. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Não pause o vídeo, não pare o vídeo, continue assistindo esse vídeo, tá bom? Porque tem muitas pessoas que passam 45 minutos assistindo futebol. Eu achei interessante um vídeo que eu recebi. Tem pessoas que ficam acessando, quando chega um vídeo de piada, começa a compartilhar. Eu estou pregando a palavra de Deus, tá certo? Então, uma família que morava em Belém de Judá, terra de Deus. Belém de Judá significa casa de pão. E aqui diz que houve uma fome e os juízes julgavam, né? Às vezes Deus permite que eu e você passamos por lutas para ver onde é que seu coração está, para ver onde é que meu coração está. Todo mundo em todo o planeta passa por luta, mas de vez em quando Deus nos prova para ver onde é que está nosso coração. Então, tinha uma família composta por Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, certo? E o que acontece? O cabeça, chamado Elimeleque, só porque houve uma fome na terra de Judá, ele pegou e foi peregrinar nos campos de Moabe. Se você não sabe, a nação de Moabe é fruto do incesto. O que é isso, pastor? Os amonitas e os moabitas foram 2 nações praticamente sem Deus. Desculpa a expressão, nações endemoniadas. Por quê, pastor? Porque as filhas de Ló embebedaram o pai, eram 2. E aproveitando, dando a desculpa que não tinha marido nenhum, porque Deus tinha tirado Ló perto de Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal, e as filhas deles alegaram que não tinha homem para perpetuar a espécie, para se casar. E o que foi que elas fizeram? A mais velha pegou, deu vinho para o pai,
e deitou com o pai. A mais nova também, influenciada pela mais velha, bebeu, deu vinho ao pai. E elas tiveram relações íntimas, não vou entrar no detalhe a mais. E dessas relações íntimas geraram duas nações, os Amonitas e os Moabitas. Duas nações que deram muito trabalho aos reis de Israel. Então esse casal aqui, junto com os filhos, foi peregrinar nos campos de Moabe, porque passou por uma luta. Existem situações e situações. É por isso que a gente não pode julgar, meu irmão, minha irmã, a luta do outro, sem saber a causa. Porque tem muita gente que acusa, é porque o irmão está passando por isso, porque o irmão desistiu, porque isso, aquilo, outro. Aí eu te pergunto, você sabe o real motivo de Jonas fosse chamado para Nínive e foi para Tarsis? Todo mundo culpa Jonas de Deus ter mandado ele para Nínive, mas ele foi para Tarsis. Você sabe por que Jonas não foi para Nínive, mas foi para Tarsis? Tem uma história por trás disso. Então, as lutas vêm, cabe a nós tentar ajudar, não jogar pedra, não julgar. Mas aqui, eles foram lá. Eles talvez não estavam aguentando a fome, não estavam aguentando a prova, e saiu da terra de Belém de Judá e foi para os campos de Moabe. Não era para ter ido, mas foi. Foi peregrinar no lugar errado. Às vezes, você está aí, mas a sua mente está em lugares errados. A sua mente, o campo de batalha, o inimigo pode estar dando sugestões e você está indo para lugares errados que só você e Deus sabe. Na frente das pessoas é uma coisa, mas a sua mente, o seu desejo pode estar indo para os campos de Moabe. Só fazendo só uma suposição. Pronto. E quando eles saíram, olha o que aconteceu. Versículo 3. E morreu Elimeleque. Você vai entender tudo que eu estou falando. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Pronto. Ele levou lá para os campos de Moabe. E quem foi que morreu? Quem se precipitou? O chefe da família. Mas pastor, tem muita gente que está morta espiritualmente, meu irmão, minha irmã. Tem muita gente que não está se preocupando com crescimento espiritual, mas está se preocupando com outras coisas. Ele morreu. O que devia ter uma visão espiritual de não vou ficar, sei lá mais o que. Como eu disse, há casos e casos. Por isso não cabe a nós julgar. E morreu. E ele ficou Noemi e seus 2 filhos. Vamos para frente. Versículo 4. Aí a parte que eu me lembro do pastor Jaime de Amorim Campos que fala: as pessoas podem ser aprovadas, podem ser usadas por Deus, mas não pode ser aprovada no grande dia. É por isso, lembra que eu falo do último vídeo? Para que toda a carne não se glorie. Eu sou um pastor, existem muitos pastores que são usados por Deus, mas no final da vida, não é só porque a gente é pastor, no final da nossa vida nós temos que ter cuidado, que nós podemos ir para o inferno. Então, temos que ser fiéis até a morte para Deus nos dar a coroa da justiça. Porque tem muito crente aí que se acha melhor do que a pessoa do mundo. A cobrança haverá mais rigor para nós que somos de Jesus do que para que estão no mundo. Então você vai entender que o pastor Jaime sempre, eu me lembro, ele fala nessa parte aqui, ó. Versículo 4. Aí ficou Noemi, morreu o pai, não é isso? Ficou Noemi, Malom e Quileon. Versículo 4. Os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Quer dizer, o pai morreu, os meninos cresceram. É por isso que eu digo, meu irmão, minha irmã, ensina o seu filho no caminho que ele deve andar. Entendeu? Ensina, a internet está aí. Eu tenho 42 anos hoje. No meu tempo, minha vida não é exemplo para ninguém. Era o tempo do balão mágico, de tudo. Não tinha esse acesso à internet como está tendo hoje. Entendeu? Ensina seu menino no caminho que ele deve andar. Seu filho e sua filha, o corpo deles é templo do Espírito Santo. Seu filho, o pessoal diz, a gente cria filho para o mundo, não, a gente cria filho para Deus dar sequência
aos passos de Jesus. Aqui, os meninos eram de Deus, mas eles ficaram com mulheres moabitas. Que comunhão a luz com as trevas? Nenhuma. Ah, pastor, eu já vi uma pessoa falar, não, pastor, minha filha é batizada, mas está namorando com o menino, pastor. Ele não fuma, ele não bebe, sei lá mais o que. Beleza, não fuma, não bebe, é um menino trabalhador, não faz nada de errado, mas não tem Jesus. Pega um pouquinho de água e um pouquinho de óleo, vê se eles se misturam. Entendeu? Não era para eles ter aqui. E os dois filhos, Maloque e Leão, tiveram, né? Tomaram para si mulheres moabitas. Ah, pastor, e agora eu avisei. Ah, pastor, isso, aquilo, outro, e se ele for embora? Faça a sua parte. Aqui Deus permitiu. E eles ficaram com essas mulheres moabitas durante 10 anos. Eu estou falando comigo. Às vezes eu posso orar por uma pessoa, né? Eu posso estar pregando. Os pastores podem estar pregando. De todas as denominações podem ser usados por Deus. Porque o dom de Deus é irrevogável. Mas tem que ter cuidado, porque no grande dia, meu irmão, minha irmã, nós pastores podemos ir para o inferno e muitos membros e muitas pessoas que nós julgamos podem ir para o céu. Lembra de Dimas e Gesmas, como ficava lá na cruz do Calvário? Jesus disse para um dos ladrões, ainda hoje estará comigo no paraíso. E não precisou de batismo, não precisou de nada, Jesus levou logo. E o outro que murmurou, que você sabe, já sabe para onde foi, né? Então eles ficaram com essas meninas quase 10 anos e nada aconteceu. Você faz da sua vida o que você quiser. Você tem o livre-arbítrio. Porque um poder muito grande que Deus nos deu foi o livre-arbítrio. Mas eu penso aqui que Noemi devia ter falado com eles. Eu não estou acrescentando nem um tio nem um Jota. Pode você pensar que eu estou acrescentando. Mas eu posso pensar. Se ela era uma mulher de Belém de Judá, tinha os ensinamentos do Senhor, ela deveria ter conversado com os filhos, mas os filhos não deram atenção. O que acontece? Se relacionou. De Deus ninguém zomba, de Deus ninguém escarnece. Não se precipite. Tome cuidado em qualquer setor da sua vida. Não conte seus planos para ninguém. Tenha cuidado com o que você faz. Tenha cuidado com o que você fala, com as suas atitudes. Eu me lembro de Davi em 2 Samuel, capítulo 30, se eu não me engano, que toda a batalha que Davi ia pelejar, ele consultava a Deus. Se Deus dissesse você vai ganhar, se ele dissesse você não vai ganhar, então ele já ficava o quê? Consultando a Deus. Consulte a Deus em tudo. Como, pastor? Ore. Ore a Deus. Assista um culto. Diga, Deus, fale comigo através desse culto. Ou através desse vídeo que eu posto aí, que eu vou postar meus vídeos agora no status. Certo? Para quem quiser ver. Tá bom? E vai estar lá no Instagram também. Tá bom? Eu estou falando a palavra para você. E eles ficaram 10 anos e 10 anos nada aconteceu. Quem bate, esquece. Não tem aquele ditado que fala assim? Pastor, nada aconteceu. Mas olha depois. Meu amigo, minha amiga. Esse vídeo é para te dar um aviso. Não se precipite. Elimelec se precipitou, foi por uma terra errada e morreu. Entendeu? Só ficou Noemi. Os dois filhos teve comunhão íntima. Se relacionou com 2 mulheres moabitas. E não era para ter se relacionado. E nada aconteceu. É, pastor, você sabe, né? É um menino bom, um menino direito. Sei lá mais o que, trabalhador. Mas, meu irmão, se não tiver no espírito, infelizmente, essa parte das questões hormonais, você dá para entender, eu botou a linguagem bem alta, não se converte. Na sua frente é uma coisa, mas só Deus sabe o que está fazendo. Eu me lembro de uma coisa que eu aprendi, foi assim. Você é estranho. Eu vou falando só uma brincadeirinha para você entender. Uma pessoa tem um filho que brinca, sempre fulano, você tá assim.
Mas você acorda de manhã e passa o dia todo ele tá quietinho. Aí você pensa assim, fulano tá quieto demais. Quando você vai ver, ele tá fazendo alguma coisa de errado. Não é assim que funciona? E morreram. Aí versículo 5, olha. E morreram também ambos, Malom e Quileon, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Pronto. O salário do pecado é o quê? É a morte. Eles ficaram 10 anos, esbanjaram tudo, com aquelas mulheres moabitas. Toma cuidado com seu filho, homem. Toma cuidado com seu filho, mulher. Educa. Educa. Ah, pastor, faça a sua parte. Você que está aí, consulte a Deus. Não tome nenhuma decisão precipitada. Eu não posso julgar você. Há casos e casos. Entendeu? Tome cuidado. Elimeleque, só porque viu a luta, saiu dos campos de Moabe. Aí você fala, é para você, pastor. É para você também essa palavra. Eu não sei do seu problema. Só você sabe. Aqui diz, ó, ele foi, Elimeleque, saiu de Belém de Judá, foi peregrinar dos campos de Moabe, ele morreu. E quantas pessoas estão fazendo tudo no natural, sem consultar Deus? Os 2 Malom e Quileon ficou lá, eu me lembro do pastor Jaime. Muitos de nós podemos ser usados, mas não podemos ser aprovados. Muitos de nós podemos ser usados, aplaudidos. Mas e a sua solidão com Deus? Será que você está bem com Deus? E quando chegar no grande dia? Entendeu? E aí o que aconteceu? 5. E morreram também ambos, Malom e Quileon, ficando assim essa mulher desamparada. Só ficou Noemi viva. Mas Noemi deu um ótimo exemplo de integridade. De não ceder. A palavra Noemi, se eu não me engano, eu estava pesquisando um dia desse na internet. É uma mulher de valor. Uma mulher guerreira. Noemi. Versículo seguinte, que também pode ser chamado de Naomi. Versículo seguinte, olha que coisa. Então se levantou ela com suas 2 noras e voltou ao campo de Moabe. Porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo, dando-lhe pão. Morreu o marido, morreu os 2 filhos, né? Deus ainda deu tempo, o marido, assim que chegou, deu um tempinho, morreu. Aí quando chegou, os filhos passaram 10 anos com mulheres moabitas, né? Uma atitude errada. Deus não impede de você pecar, Deus avisa antes. Quem avisa é o quê? Não é amigo não. Quem avisa, pai é. Pai, ó, Deus que está vendo tudo. E aí ela estava lá nos campos de Moabe, com as suas 2 noras, e recebeu a notícia dizendo, Noemi, Noemi, na sua terra de Belém de Judá, voltou a ter pão. Olha que bonito, versículo 6. Então se levantou com ela suas 2 noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo, dando-lhe pão. Ela deve, eu vou fazer uma conjectura, ela deve ter botado a mão na cabeça e falou, meu Deus do céu, meu marido se precipitou. Oh meu pai, por que ele fez isso? Aquela terra que estava, o Belém de Judá que estava passando por uma luta, Deus ia visitar eles dando-lhe pão. Meu irmão, nunca havia um justo mendigar um pão, nem sua descendência. Deus vai dar vitória nessa luta que você está passando, por isso não vá para os campos de Moabe, volta para a igreja. Ah, pastor, eu estou na igreja, mas estou com o pé lá e estou com o pé cá. Pastor, eu estou na igreja, mas o meu pastor não sabe o que eu estou fazendo. Pregador, você está sendo usado por Deus, mas continue na santidade. Seja sempre servo. Sabe por quê? Nós podemos ser usados, mas por Deus nós não podemos ser aprovados. Ah, porque fulano está passando por outra, está no pecado. Você sabe? Toda luta tem por trás uma vitória. Tem 2 lutas. A que Deus permite é que você procura. Aqui nesse caso,
Foi a luta que Elimeleque procurou. Deveria ter ficado, consultado a Deus. Depois que passou tudo isso, deu a notícia. Na terra de Belém de Judá voltou a dar pão. Resumindo a história aqui, Noemi falou assim: minhas noras, que naquele tempo, quando os filhos morriam, as noras poderiam casar com o irmão, com o cunhado. Mas ela falou assim: minhas filhas, eu estou indo embora para minha terra, certo? Eu não tenho mais marido, e mesmo que tivesse marido, se eu engravidasse, para vocês esperar o filho crescer, para vocês casar não vai dar tempo, então estou voltando, certo? Ficou Orfa e Ruth, as duas moabitas. E olha o que acontece, irmão. Até você parado, até você calado, até seu jeito de ser, não precisa aquele negócio todo, e falar palavras bonitas, e isso, e dizer que faz isso, dizer que faz aquilo, não precisa disso. As duas, Orfa e Ruth, aí Noemi falou assim: minhas filhas, eu vou ter que voltar para minha terra. E olha o que aconteceu. Versículo, por favor, 8. É por isso que eu digo, pegue a sua Bíblia e acompanhe. Diz assim, 8. Disse Noemi às suas duas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os defuntos comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso para cada um em sua casa, em casa de seu marido. Beijando-as, levantaram sua voz e choraram, e disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai, filhas minhas, porque ireis comigo? Tenho ainda no meu ventre filhos para que vos fosse por marido. Lembra que eu falei que ela não podia mais gerar por causa da idade? Tornai, filhas, ide-vos embora, que já muito sou velha para ter marido. Ainda quando eu dissesse que tenho esperança, ou ainda que tivesse essa noite marido, ainda não tivesse filho. Quer dizer, se ela tivesse um marido, ia ter filhos, e não ia dar tempo, né? Que ninguém vai casar com um bebê. Esperaram eles até que viessem a ser grandes, deter-vos-eis por eles, sem tomares marido? Não, filhas minhas. Que mais amargo me é para mim do que vós mesmos, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Orfa beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Quer dizer, Orfa beijou sua sogra e foi embora, e Ruth se apegou a ela. Quem tem a luz de Deus não precisa falar muita coisa não. Só em ver, como uma mulher viu no profeta Eliseu: esse é um santo homem de Deus, se converte. Não é por muito falar. Entendeu? Quer ver, Speed? Versículo, por favor, 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, e me afastes ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, e o teu Deus é meu Deus. Eita! Ruth era uma moabita que acreditava nos deuses estranhos, né, nos demônios, nas entidades, trazendo para a linguagem de hoje. Mas ela viu a perseverança de Noemi dentro da terra de Moabe. Eu me lembro, meu irmão, minha irmã, para quem vai ver esse vídeo, eu me lembro do pastor Raimundo, o falecido pastor Raimundo, meu primeiro pastor, que ele falava assim: Wallace, meu filho, é possível andar na lama sem se sujar? Eu falei: pastor Raimundo, andar na lama sem se sujar? Eu acho que não é possível não. Ele perguntou de novo: Wallace, meu filho, é possível andar? Depois ele falou assim: Wallace, enxergue com os olhos naturais, ou enxergue com os olhos espirituais. Mas como, pastor? Ele falou assim: Wallace, você sendo de Jesus, trabalhando num meio que só tem prostituta, que só tem ladrão, pessoas que não é da mesma fé, você pode andar na lama sem se corromper. É isso que ele estava falando. Entendeu? Seja careta, seja bestalhado, desculpa a expressão, mas siga Jesus.
Entendeu? Porque tem gente que fala assim, você é besta, você é careta, né? Todo mundo tá fazendo isso aqui e o outro. Não. Olhe, faça a sua parte lá, dê seu exemplo, tá bom? Dê seu exemplo. Você vê que Noemi estava lá íntegra, orava, eu penso assim, né? Como Daniel estava lá no meio lá da Babilônia, que se destacou, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se curvou, foi diferente. Daniel, que uma grande amizade com o rei Dario, foi injustiçado, mas Deus fez justiça na vida dele. E Ruth olhava para Noemi e disse, Noemi, aonde tu fores irei. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. E por causa dessa atitude de Noemi, Ruth viu nela Deus. Ruth viu nela o exemplo e se converteu. E aí, nessa conversão de Ruth, que ela entra para a árvore genealógica do nascimento de Jesus, que você vai encontrar essa árvore genealógica em Mateus capítulo 1. Você vai ver que Ruth vai estar nessa árvore genealógica. Quer ver que versículo? Tá? Aí, Mateus 1, versículo 5. E Salmão gerou de Racabe a Boz, e Boz gerou de Ruth a Obed, e a Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Final disso, quem é que nasce? O Senhor Jesus. Não se precipite. Consulte a Deus. Tem gente que fala, menina, se eu fosse você eu fazia isso logo, se eu fosse você eu fazia aquilo logo, eu faça isso, eu faço aquilo. Não. Simples como a pomba e prudente como a serpente. Está passando por luta, está passando por adversidade, repito, cada luta, cada adversidade, cada pessoa é diferente. Os dedos das mãos são irmãos, mas não são iguais. E aí Elimeleque foi sendo cabeça, morreu, ficou Noemi e os 2 filhos. Tome cuidado com o relacionamento. Ah, pastor, ele trabalha, mas não tem Jesus, meu irmão. Mas não tem Jesus, minha irmã. Ah, pastor, eu vou orar para ele se converter. Marlon e Quileão ficou lá. Ficou 10 anos e nada aconteceu. O que aconteceu? Eles morreram. Você pode fazer o que você quiser. Mas tem 2 pessoas que vê. Deus e o inimigo. Eu vou falar por mim. Eu posso estar pregando hoje. Eu posso estar sendo aprovado para muitos. Mas no final da minha vida, eu posso ir para o inferno. Mas pastor, é verdade. Está amarrado no nome de Jesus. Que eu vou permanecer, vou lutar. Que todo dia te mata o leão. Todo pastor, todo dia mata o leão. Para tomar conta de suas ovelhas. Mas, como o pastor Jaime de Amorim Campos disse, não é porque é usado que é aprovado. Nessa parte de Marlon e Quileon. E morreram. Mas pastor, tem muita gente viva, mas morta espiritualmente. Por quê? Se precipitou. Às vezes o pastor vai lá, quantas pessoas já aconselhei? Já saiu tudo bicudo. Mas eu aconselhei aqui, ó. E o que aconteceu depois, pastor? Saiu e voltou. E sentava lá no fundo da igreja. Eu chamava essa pessoa bem assim. Ó. Diga, meu irmão, diga, minha irmã. Ah, pastor, se eu tivesse te ouvido. Tá tudo bom, irmão. Senta aí, recomeça. E recomeça. Deus perdoa e dá outra oportunidade. Tá certo? Não se precipite. Consulte a Deus. Não vai, né, como diz por aí. Tem muita gente que é do tipo do Botafogo. Vai logo, faça isso, faça aquilo outro. Não, calma. Tudo no seu tempo. Tá passando por luta? Busque a Deus. Ele dá vitória. Repito. Ele disse, nunca vi justo mendigar um pão nessa descendência. Talvez essa luta possa acabar amanhã. Ou talvez a luta esteja dentro de você. E cuidado com quem você ouve. Porque se você prestar atenção, se eles esperassem mais um pouquinho, se eles perseverassem e ficassem, você vê que a notícia foi dada.
Ó, e tá voltando a dar pão lá na terra. Eita, meu marido se precipitou. Agora já é tarde demais. Todas as coisas cooperam para o amor daqueles que amam a Deus. Você é mais do que vencedor, tá bom? Não se precipite. Fica firme, esperando em Deus. Mas pastor está demorando, ele está caprichando. Enquanto você pensa que ele está demorando, ele está te livrando de alguma coisa, está te ensinando outra. Eu me lembro do pastor Raimundo. Ele falava assim, eu não sei porque eu estou lembrando do pastor Raimundo. Ele falava assim, olha, nós somos um vaso que precisamos passar uma lixa aqui, uma lixa aqui, uma lixa aqui, uma lixa aqui. Mas pastor, a lixa dói. O que é? É a palavra, olha. Por quê? Às vezes não chegou ainda, meu irmão, minha irmã. Porque Deus está te livrando e está